E gravando. E incluir. Ok. Antes de mais nada, com relação à sabatina, eu disponibilizei ontem no sistema, tanto para cada um individualmente quanto o geral, as sabatinas de regressão linear múltipla. Nada de muito especial a destacar, tudo mais ou menos dentro do contexto, nenhuma coisa que me assuste mais, que precise ser destacada em maior detalhe, com a exceção de um único ponto. Mais de um de vocês falou em colinearidade, que é um ponto extremamente importante, mas não é um ponto que a regressão linear múltipla vai indicar que existe a colinearidade. É uma avaliação prévia. Nós temos que avaliar se existe colinearidade antes de colocar as variáveis colineares no modelo. Tá? Senão, se botar, por exemplo, areia, silt e argila, o SAR não vai chegar a colocar dois e deixar de colocar o terceiro deles, porque é determinado pelos outros dois. Ele não sabe. Nenhum programa de estatística sabe o que querem dizer esses valores. Então, ele não vai conseguir diferenciar, não, esses dois têm ligação ou não têm ligação. Então, o que a gente tem que fazer é, antes de incluir a variável, fazer, por exemplo, análise de correlação linear simples de todo mundo com todo mundo. E aí ver se tem alguma coisa que indique uma possibilidade de colinearidade mais importante. Então, é uma análise prévia. A mesma coisa com análise com relação ao tipo de variável que a gente está falando. Areia, silt e argila não vão aparecer como ligados com correlações altíssimas se fizer uma análise de correlação. Então, nós temos que saber que existe essa ligação pela natureza da variável. Não esperar que o programa de estatística descubra para a gente. Estou entendendo a ideia, não? Sim, professor, perfeito. E houve um caso para tomar cuidado com relação ao que é variável dependente e independente. Em um dos exemplos de uso, falaram em várias variáveis que seriam normalmente dependentes, a matéria seca da parte aérea, altura, características da planta, como variáveis independentes. Elas até podem ser variáveis independentes em algum modelo. Por exemplo, eu quero ver a produtividade global de uma mata, de uma floresta. E aí eu vejo a biomassa da espécie 1, a biomassa da espécie 2, a biomassa da espécie 3, para determinar uma equação que totalize o crescimento vegetal por ano da floresta como um todo. Tá? Nesse caso, a biomassa de cada espécie, a altura de cada espécie, a variável que a gente fosse utilizar seria independente no contexto da floresta, da vegetação nativa total. Mas não é um contexto que a gente utilize com tanta frequência. É importante lembrar quem é dependente e quem é independente. Faz sentido para vocês? Esses eram os dois pontos que eu queria chamar mais a atenção com relação à sabatina. São dois pontos conceituais que a gente tem que tomar cuidado. Ok? Então, com relação ao modelo linear geral. Certo? Deixa eu achar onde é que eu deixei ele. O modelo, qualquer modelo, é uma representação da realidade. Nós queremos representar uma realidade, e aí pode ser um modelo, como eu fazia, de avião clássico. Eu comprava um caça americano numa caixinha. No meu caso, comprava sempre da Rebel, que era que tinha na minha época.
que vinha lá dizendo que as peças eram 1 para 72. Então, cada medida do caça americano estava lá numa peça, colava tudo direitinho, colava tudo tronchinho, que eu nunca fui bom em artes, e ficava uma coisa com uma vaga lembrança do que seria aquele caça. Ou vocês, para vocês que são mais novos, aqueles carrinhos de metal da Hot Cars. Você via o carrinho, tem um carrinho desse tamanhozinho que parece com a Ferrari. Era a única chance na vida da gente ter uma Ferrari. E por aí vai. Isso aí são modelos. O que nós usamos mais como modelos é uma representação matemática da realidade. Então, nós pegamos uma realidade qualquer e criamos uma modelagem por trás dela que descreve aquela realidade com base em inputs, com base em características. Tá? No caso do linear, como ele é linear, ou seja, na forma de uma reta, os efeitos são aditivos. Cada efeito se soma aos demais. E são independentes. Se você pensar na equação, numa equação linear qualquer, você pode calcular por partes. Pode brincar de Jekyll estripador e vai por partes. Calcula essa parte, calcula aquela outra parte. Tá? Se o modelo fosse multiplicativo e não aditivo, a gente não poderia fazer isso. Porque na hora que fizesse com um, mexia com os demais. É o que acontece, por exemplo, com as regressões não lineares. A gente não pode separar uma parte, calcular uma parte, depois calcular outra. Na hora que mexe com uma, mexe com a outra. E o modelo passa a ser iterativo. Vai de um, vai outro, até estabilizar. Está fazendo sentido? Essa independência entre os efeitos depende de duas coisas. Primeiro, eu tenho que casualizar, eu tenho que sortear. Ou seja, eu tenho que garantir eu garanto a independência pelo sorteio, na lógica de que qualquer elemento poderia bater em qualquer canto. Então, como isso vai acontecer de forma separada, eu estou separando as duas coisas, a posição que eu coloco no experimento e o tratamento que eu estou colocando no experimento, por exemplo, eu garanto que essas duas coisas são independentes de si, porque poderia ser outro tratamento naquele mesmo lugar. Faz sentido? Diga, Lohana. Deixa eu ver se eu entendi. No caso, Fala um pouquinho mais alto. Está escutando agora? Melhor? Melhorou. Tá. Se eu tiver 3 locais, e aí eu quiser comparar, por exemplo, o local 1 com o local 3, depois fazer o local 1 com o local 2, no caso seria, entraria nesse modelo? O modelo vai descrever como você vai fazer a comparação. Você quer comparar esses 3 lugares por quê e para quê? Teores de metais, por exemplo. Aí é o quê? Você quer comparar teores de metais. E você tem 3 bacias hidrográficas, já que vocês gostam muito do mangue. Sim. Certo? Os locais, você está falando posições no contexto da bacia ou está querendo comparar as bacias? Posições. Certo. Você tem posições. Montante, jusante, vazante, seja lá qual for o nome que eu toda vez misturo. Sim. Nesses lugares, o lugar é fixo. Nunca a jusante vai ser antes da montante, por definição. Correto? Sim, sim. Então, não tem uma independência real entre as posições. Mas o que é que você faz? Você sorteia o lugar da jusante e você sorteia o lugar da montante, onde você vai fazer a coleta da amostra. Faz sentido? Sim, sim. Então, embora você não consiga colocar as posições montante e jusante de formas realmente independentes, você pode garantir que a variação do acaso é independente disso. Na hora que você não predefine, por exemplo, na montante eu vou colocar na saída de um bueiro de esgoto.
Lógico que eu vou ter uma contaminação maior na saída do bueiro do esgoto do que 10 metros antes dela. Sim. Então, você tem essa independência é dada pelo sorteio, porque pode garantir que essa saída de esgoto, como você não pré-definiu, ela pode acontecer também perto lá da jusante. Agora, se você quer avaliar o efeito da saída de esgoto na contaminação local, aí a saída de esgoto deixa de ser uma variação do acaso. Entendi. E a variação do acaso passa a ser a presença ou ausência de uma planta. Tá? Você está olhando de um ponto de vista que é natural, porque é a área que vocês dois trabalham, vocês três, na realidade, você, André e Paulo, de amostral, de estatística, de amostragens, de experimentação, não de experimentação, mas de ir observar no ambiente o que é que acontece e, a partir daí, tentar entender o que acontece. O modelo linear, e muito do que eu vou falar ao longo do curso, é mais voltado para experimental, ou seja, eu crio a realidade através de um experimento. Tá? Mas também vale para descrever o amostral que vocês vão utilizar. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Outro ponto que garante a independência é admitir que o acaso acontece com a distribuição normal. O que quer dizer isso? O acaso não tende a favorecer nem a prejudicar. No conjunto de um grande número de parcelas, o que acontece favorável devido ao acaso, acontece desfavorável devido ao acaso. Se pensar no teor de contaminação por metal em um mangue, a proximidade, e eu fizer um número grande de amostras, a tendência é que vai ter mais ou menos tantas amostras em que o teor de metal esteja acima do que é o padrão da área, porque está perto de um esgoto, está perto de onde alguém jogou uma lata de refrigerante e foi decompondo e ficou com mais metais naquele canto, quanto acontece mais baixo, porque teve uma coleta de lixo lá e tirou os metais naquela área, tirou os plásticos que reduziram a contaminação ambiental. Tá? Se você fizer uma amostragem grande, isso vai tender a desaparecer o efeito disso aí. Está fazendo sentido? Sim, Para professor. a maioria de vocês, eu não estou vendo rostos, então, por favor, me avisem. Quando está fazendo sentido, digo, ok, não estou, senão eu vou ficar sem adivinhar. Ok, professor. Os delineamentos experimentais, ou seja, a forma como a gente conduz os experimentos, são versões específicas do modelo geral. Tá? Então, o delineamento inteiramente casualizado, o delineamento em blocos, o delineamento quadrado latino, o delineamento greco-romano, que eu só vi uma vez num livro falando nele, seja como for, eles são formas desse modelo. Tá? Tratamento simples, fatorial, parcela subdividida, tudo está aqui. E esse modelo é que permite a análise de variância que vocês conhecem e odeiam tanto. Eu ia dizer amam tanto, mas meu nível de sarcasmo não está alto o suficiente para dizer isso. Tá? Então, a análise de variância, que é o desdobramento da variação do experimento em partes, é derivado do modelo linear geral. E existe um modelo ainda mais geral, certo? Que é o modelo linear generalizado, em que não assume nem a independência, nem a distribuição normal. Certo? A gente usa, eu vou falar nesse modelo de novo, daqui mais uns 4 assuntos, quando falar em medição repetida. Certo? A gente usa ele no modelo misto. Ok? Ok, professor.
Esse é o modelo mais simples. O efeito de um ponto, ou seja, o valor de um ponto, é uma função da média, o que aconteceu no experimento como um todo, o que aconteceu na amostragem como um todo. O efeito do tratamento, esse tratamento traz um resultado acima ou abaixo da média, e da variação do acaso. Somando esses três fatores, somando essa média geral e esses dois efeitos, você tem um valor de um ponto. Se continuar com aquele exemplo de Lohana, certo? Fez a amostragem, a montante e a vazante no mangue. A média geral, somando todos os pontos e dividindo pelo número de pontos, está aqui. A média. Montante, se estiver falando de contaminação, provavelmente vai ter menos contaminação, porque ainda não teve tempo para acumular tanto. Então, a montante tem um efeito negativo no teor de chumbo, se admitir que está menos contaminado. A vazante tem um efeito positivo no teor de chumbo, porque a gente espera uma contaminação maior. E se eu tiver errado, por favor, me corrijam. E a variação do acaso é a diferença que acontece devido ao acaso entre os pontos, a montante, e a diferença que acontece devido ao acaso nos pontos a jusante. Tá fazendo sentido o que eu estou dizendo, gente? Professor, não compreendi muito bem. Vamos lá, André. Deixa eu pegar um outro cenário, então. Mas continuando com o exemplo de amostral. Você está vendo teor de contaminação por chumbo em função do uso de esgoto, de lodo de esgoto. Tranquilo? Tá certo. Vamos embora. E faz um experimento. E coloca lá quantidades de lodo de esgoto. Certo? Uhum. A média geral do experimento é a média do experimento. Ok. O tratamento que não recebeu lodo de esgoto nenhum deve ter uma média menor de chumbo do que os tratamentos que receberam, do que a média geral. Correto? Uhum. É o que a gente está admitindo. Então, ele vai ter um efeito negativo, porque a média do lodo de esgoto zero vai estar menor do que a média geral do experimento. Uhum. Confere? Confere. O lodo de esgoto máximo, ou daí para frente, cada lodo de esgoto vai trazer o seu chumbo e vai tornar a média mais próxima, a média do tratamento, daquela quantidade de lodo de esgoto, mais próxima ou maior do que a média geral do experimento. Faz sentido? Faz sim. E aí eles vão ter efeitos positivos em termos de teor de chumbo, mais chumbo. Cada um deles, o seu efeito lá em função da quantidade de chumbo que está sendo adicionada. Uhum. Ok? Ok, entendi sim. Só que se você fizer um experimento com 4 repetições, os valores das 4 repetições de lodo zero são diferentes. Concorda? Uhum. Isso é a variação do acaso. Ok. Certo? A variação do acaso é a diferença de cada um dos 4 pontos do lodo de esgoto zero em relação ao que aconteceu no lodo zero como um todo. Ok, André? Tá. Tô entendendo. Isso para o lodo zero, para o lodo 10, para o lodo 1500. Uhum. Cada um deles vai ter a sua variação do acaso. Ok. Só que eu vou falar daqui a 2 slides, se não me engano, que nós esperamos que cada essas variações do acaso sejam mais ou menos iguais para todo mundo. Certo. Dá uma distribuição normal, nesse caso do resíduo. Exatamente. Ok. Em função da distribuição normal. Beleza. Clareou? Uhum.
Bruno, a tua dúvida. Não, professor, eu só concordei com a explicação. Certo. Porque como vocês dois começaram na mesma hora, eu fiquei na dúvida se eram duas dúvidas ou não. Então, esse aqui é o modelo mais simples. Para quem é agrônomo, é o modelo de delineamento inteiramente casualizado. Embaixo tem um modelo um pouquinho mais complicado, que além da média geral, do tratamento e do resíduo, tem o efeito, tem mais um efeito, nesse caso, de blocos, por exemplo. Ou seja, tem uma outra fonte de variação que você, como pesquisador, reconheceu que existe ali, que não é uma coisa nem do acaso, nem do tratamento. Pode ser, por exemplo, a posição no terreno. Pode ser o fato que você fez o experimento mais de uma vez, e, portanto, em épocas do ano diferentes, e que isso tem um efeito. É alguma coisa que você reconhece que nem é acaso, nem é tratamento. E aí você pode sair colocando mais coisas conforme seja necessário para ir tirando variação. Faz sentido? Faz sim, professor. Certo. Se pensar, por exemplo, no experimento que eu falei com lodo de esgoto, e você está usando o lodo de esgoto de diferentes estações de tratamento de água, certo? Ou melhor, estação de tratamento de esgoto, né, já que é lodo de esgoto, não está tratando água. Então, a diferença entre as estações de tratamento nem é uma diferença da quantidade de lodo de esgoto, nem é uma diferença devido ao acaso. Você está colocando na conta separada da estação de tratamento. Ok? É como se fosse uma variável, nesse exemplo que o senhor deu aí, uma variável em função, por exemplo, da localidade, a zona sul, zona norte, enfim, isso aí. Pode ser, Paulo. Se você está fazendo uma área, voltando por mangues, na zona sul, na mata sul de Pernambuco, chove mais do que na mata norte. Isso não é uma variação, isso é uma situação real. Só um instantinho, André. Então, pode acontecer, se eu estou fazendo um trabalho levando em consideração uma parte na Mata Sul, outra parte na Mata Norte, outra parte lá no Amazonas, que chove mais ainda, outra parte no Ceará, que chove pouco na região litorânea. Isso aí vai ter efeitos na quantidade de chuva e, portanto, na capacidade de carreamento do rio para o mar. Tá? Então, isso tudo poderia afetar o teor de chumbo, e não é uma variação do acaso, nem é uma variação na posição no terreno, na posição em termos do rio. Então, são coisas que podem afetar. Ok, Paulo? Ok, professor. Obrigado. Pegando o gancho da pergunta de Paulo, a gente pode considerar por exemplo, esse bloco, essa repetição ou esse diferente local como uma variável independente? Ele é uma variável independente, não é bem uma variável, porque ele é pré-definido. Uhum. Ele funciona quase como se fosse tratamento, André, mas não exatamente. Certo. Naquele exemplo que eu dei de lodo de esgoto, ele poderia até ser chamado de um tratamento separado. Tá? Uhum. Depende muito do cenário. Você está interessado em saber o efeito dos diferentes locais como uma coisa importante por si só? Ou não? Certo. Tá? Ou é uma coisa que não te interessa? Não, esses diferentes locais usam diferentes formas de tratamento. Então, é uma coisa que interessa. Eu peguei diferentes locais só porque era a quantidade que eu precisava e tinha diferentes locais e eu não ia conseguir tudo em um canto só. Uhum. Não me interessa. Nesse caso, a melhor definição para esse BJ aqui na fórmula seria qual, professor?
Se você pensar no experimento, seria o efeito do bloco. Tá. Certo? É uma coisa que você está querendo controlar, uma variação que você reconhece que existe, certo? Com base no seu conhecimento do assunto, você reconhece que existe ou que pode existir, que não é do que você está interessado, mas que também não é do acaso. Então, é uma variação que você vai usar para tirar a variação do acaso. Ok. Certo? Vou dar um exemplo diferente. Levantamento de peso. Tá? Você está vendo qual é o anabolizante que vai aumentar mais a massa muscular. Ilegal, por sinal. Tá? Uhum. Mas a tua experimentação é essa na academia. E tem um conjunto de pessoas lá que está querendo usar anabolizante, ou não. E você vai aí fornecer os anabolizantes, vai ser preso por conta disso. Certo? E não vai conseguir publicar, porque nenhuma comissão de ética vai aceitar o trabalho, mas isso aí são detalhes. E nesse conjunto de pessoas que querem ganhar músculo sem puxar o ferro correspondente, você tem jovens, tem pessoas da faixa etária minha e de Paulo, mais experientes, tem homens e mulheres. Você, como bom puxador de ferro, sabe que essas características afetam o ganho de massa muscular. Isso. Certo? Então, você vai querer controlar o efeito dessas características para separar do efeito. Eu vou passar para um exemplo mais legal do regime de treino. Uhum. Vai evitar que eu tenha problema com essa gravação depois. Certo. Então, você vai pegar e vai colocar o treino clássico para hipertrofia. Poucas repetições, com carga muito alta. E aí vai colocar jovens, velhos, homens e mulheres. Todos vão receber o treino de hipertrofia. Não vai colocar o treino de hipertrofia somente para os homens novos, por exemplo. Entendi. Porque aí você não conseguiria separar o efeito de homem novo de treino de hipertrofia. Então seria mais a nível de classificação, né? É um nível de reduzir a variação que tem no ambiente em função de coisas que não são devidas ao acaso. Certo. Uhum. Se colocar vocês todos contra eu e Paulo, lógico que vocês vão ganhar mais massa muscular para um determinado esforço do que a gente. Porque a gente já é mais velho. Certo? Se colocar vocês 4 contra Ariane e Lohana, vocês vão ganhar mais massa muscular do que elas. Porque testosterona afeta ganho de massa muscular. Não é uma questão é uma questão biológica, é inevitável. Isso aí. Certo? Não é a variação do acaso. Se eu fizer um sorteio e o treino de hipertrofia cair somente para Lohana e Ariane, porque eu só coloquei, eu tinha 2 pessoas só e no sorteio caiu para as 2, é uma variação que vai afetar o resultado do experimento. Tá? Então, um uso mais comum, e na hora que a gente está falando o tal como tratamento, seria esse. Tem outro uso que eu vou falar daqui a mais alguns assuntos, mas a lógica permanece a mesma. Ok. Valeu, professor. E só fazendo questão por causa da gravação, esqueçam toda a parte de anabolizante e vamos pensar em tipo de treino físico, tá? E a ideia, por sinal, de usar um exemplo desse que não tem nada a ver com ciência do solo, é somente uma coisa que fica fácil da gente visualizar. Mesmo quem não vai para a academia puxar ferro, consegue entender a lógica. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, a gente pode sair colocando mais efeitos no modelo conforme seja necessário para descrever o que acontece. Tá? Não tem um limite de número de efeitos. Beleza? Beleza. Quais são os requisitos? Ou seja, o que é que tem que ser verdade para que o modelo linear represente bem a realidade? Primeiro, nós precisamos de uma amostra aleatória de uma população hipotética.
Tá? Essa amostra tem que ser aleatória, porque não pode ser dirigida, e tem que representar bem essa população. Essa amostra tem que ser representativa. Se eu fizer a população de alunos de solos, Paulo, desculpa eu pegar tanto no teu pé hoje, mas se eu fizer a população de alunos de solos e pegar Paulo como exemplo, eu não estou representando bem a idade dos alunos de solos, por exemplo. Fique à vontade, professor. Certo? Coisa que tem cabelo branco, Paulo. Eu tenho que pegar um exemplo que seja fácil de ver. Não é sacaneando. Não é sacaneando. Ou vou sacanear. Agora eu estou sacaneando. Se você pegar a população, uma amostra de torcedores de esporte que acham que a gente vai se dar bem esse ano, ela não é uma amostra representativa da população de torcedores de esporte. Não é. Ainda mais depois do jogo de ontem. Tá? Então, a gente quer uma amostra que represente a população. Por quê? Nós usamos a amostra para falar sobre a população. Se a amostra não representa a população, tudo que a gente falar sobre a população vai estar errado. Faz sentido? Faz sentido. Faz sim, professor. Certo? Então, a gente precisa disso aí. Segundo, os efeitos têm que ser realmente aditivos. O efeito do tratamento e do acaso, principalmente no caso mais simples, tem que ser aditivos. Porque se fossem multiplicativos, eu não conseguiria separar os dois. Concordam? Porque na hora que eu zerasse um, eu zerava o outro. Não faz sentido isso aí? Eu não entendi bem, não, professor. Então, vou voltar aqui um slide. Pense que ao invés de uma cruz do mais, é multiplicativo. Certo? Então, o modelo fosse mi versus tal versus epsilon. Se eu dissesse que a variação do acaso é zero no conjunto de um tratamento, o que é que ia acontecer com o modelo como um todo? Ia ficar tudo zero. Então, eu não poderia separar. Eu ia ficar sempre com duas incógnitas, né? Eu sempre ia ter tal e epsilon para calcular. Porque eu não podia fazer um truque matemático para separar os dois. Concorda? Certo. Uma equação com duas incógnitas, a gente resolve? Resolve não, professor. Não resolve. Então, por isso que eu preciso que eles sejam aditivos. Porque aí eu posso separar os dois. Continua a ser uma equação com duas incógnitas. Mas aí eu entro com o próximo item. Aqui. Que é que o erro experimental é independente. Certo? Aditividade, independência. E que ele tem uma distribuição normal com média zero. Tá? Distribuição normal com média zero tem o quê? A distribuição normal, portanto, é simétrica. O acaso que favorece é balanceado pelo acaso que desfavorece. Concordam? Certo. E como a média é zero, significa que no conjunto de parcelas que recebem um determinado tratamento, eu posso admitir que o acaso é zero. 5 dedos aqui. Eles são iguais? Não. Não. Massa, comprimento, o que você quiser, são 5 dedos diferentes. Eles deixaram de ser diferentes? Não. Não deixou. Mas agora eu consigo saber como é que eles são? Quando eu olho o conjunto deles, o midinho magro é cancelado pelo polegar gordo. O midinho curto é cancelado pelo indicador comprido. No conjunto. Então, no conjunto das repetições de um tratamento, a variação do acaso se anula. Desde que o acaso seja independente do tratamento e uma distribuição mais ou menos simétrica, mais ou menos normal.
Esse é um ponto central. Então, por favor, vejam se está claro para vocês. Chamada na ordem alfabética. André. Professor, não ficou tão claro assim para mim, não, para eu poder falar a verdade. Então, vamos lá. Distribuição normal, você se lembra qual é? Tá, é aquela que precisa ter a sua distribuição de 60% até de 0 a 1, aí 95% de 0 a 2 e 99% de 0 a 3. 1, 2 e 3 desvios padrões em torno da média. Isso. Certo? É uma distribuição simétrica, mais ou menos no formato de um sino. Quando você pega o conjunto dos elementos de uma distribuição com essa característica e soma eles, ele vai chegar perto da média, não vai? Sim. A soma vai dar a média. Porque é simétrico, então vai ter negativo de um lado, positivo do outro, e no final, quando você somar esses valores positivos e negativos, vai zerar. Ok. Então, se eu pego o acaso e digo que ele tem uma distribuição normal com média zero, significa que no conjunto de elementos daquela amostra, daquela população, o acaso total é zero. Total. Concorda? Certo. Significando que nem influencia e também nem atrapalha. Não influencia nem positivamente, nem negativamente. Isso. Certo? No conjunto total do experimento, no conjunto total daqueles pontos. Cada ponto individual vai ser prejudicado ou favorecido pelo acaso. Certo. Mas no conjunto, acaso zero. Ok. Tá ok, André? Beleza, professor. Então, se no conjunto zera, e você pensa nesse modelo, o que acontece? Quando eu estou falando do tratamento 1, por exemplo, I igual a 1, se no conjunto do tratamento a variação do acaso se anula, o que acontece com Epsilon? Zero. Zerado. Então, eu tenho o valor total do tratamento, eu tenho a média, e eu fiquei com incógnita só agora, não foi? Foi. Que é o efeito daquele tratamento. Uhum. Concorda? Sim. Para ter 1, para ter 2, para ter I. Cada tratamento eu tenho como ver o efeito dele, desde que, no conjunto do tratamento, o acaso seja zerado. Faz sentido? Faz. Uhum. Faz sentido. Então, eu tenho agora a variação total do experimento e eu tenho a variação devida aos tratamentos, porque eu calculei a variação dos tratamentos. Concordam? Sim. E o que é que está faltando agora? A variação do acaso. Então, a média a gente já tem, pô. Tem a média. Porque a média você somou e calculou. Tu pode calcular as variações, você vai ter que levar a média. Tá certo, média calculada. Média calculada. Efeito de tratamento foi calculado, porque eu zerei aqui, então calculei os efeitos dos tratamentos. Agora eu tenho uma equação com apenas uma incógnita. Qual foi a variação do acaso que aconteceu no total do experimento? Está fazendo sentido para vocês? Tá sim, professor. Isso só é possível porque os efeitos são aditivos, porque se não fossem aditivos eu não conseguiria fazer isso, porque eu ficava, quando zerasse um, zerava o outro. O acaso é independente e tem uma distribuição mais ou menos normal com a média zero, que permite, no conjunto do tratamento, eu calcular, admitir que é zero, o acaso não favoreceu nem desfavoreceu, e, portanto, a variação é devida ao tratamento.
Tá? Tá coerente para vocês? Tá sim, Tá professor. sim, professor. Sim. Certo? Ô, professor, queria aproveitar aqui que a gente está tirando uma dúvida. No seu slide, o senhor colocou aqui, tem a problemática em medida sequencial. Eu não entendi o que seria essa problemática. Certo. Se eu medir uma coisa no tempo 0 e depois no tempo 10, o que acontece no tempo 10 é completamente independente do tempo 0? Vai depender. Matéria seca da... Você está lá no experimento e quer ver o teor de matéria orgânica no solo ao longo do tempo. Uhum. E mede no tempo 0, no tempo 1 ano, no tempo 2 anos, no tempo 3 anos. Certo? Certo. O que acontece no tempo 1 ano é independente do tempo 0? Rapaz, tô entendendo direito, não. Então, deixa eu trocar. Você está medindo altura de plantas. Uhum. Vai lá no dia 10, no dia 20, no dia 30, no dia 40. Certo. A altura no dia 20 depende da altura no dia 10? Depende. Então, não é completamente independente. Uhum. Certo? Porque o que acontece, se no dia 10 passar um boi e dar uma mordida na tua planta, no teu pé de milho, vai afetar a vida do milho daí para frente. Uhum. Certo? Então, não dá para admitir que dia 10 e dia 20 são completamente independentes entre si. Entendi. Vamos pensar em profundidade. Você vai fazer uma amostragem em profundidade no solo. Certo? Eu estou falando em solo, não estou falando aquele negócio que vocês gostam de usar lá no MAM, não, tá? É solo de verdade. O que acontece? O teor de cálcio de 20 a 40 é afetado pelo teor de cálcio de 0 a 20? É. E vai afetar o que acontece de 40 a 60. Por exemplo, você faz uma calagem para elevar o pH do solo, coloca o calcário em cima e ele vai afetar de cima para baixo. Então você vai ter um cálcio mais alto em cima do que embaixo. É inevitável. Concorda? Concordo sim, professor. Então, em muitos experimentos, nós trabalhamos com medidas sequenciais. Tá? É o que se chama medição repetida no tempo, é o que se faz com medição repetida na profundidade, que a gente quer entender o que aconteceu ao longo do perfil do solo. E tem algumas técnicas mais antigas que admitem que são independentes. Só que, na verdade, naturalmente não são, né? É uma questão... Cronologia não é independente. O dia 20 não pode acontecer antes do dia 10. Entendi agora, professor. Ok? Ok. E aí vem aquele último palavrão ali. Homocedasticidade. Agora eu quero ver se eu... De acordo com o relato automático, que é moço-sebasticidade. Tá? Mas, de acordo com a legenda que o Google fez para mim aqui, é homocedasticidade. O que é homo? Não vale marca de sabão em pó. Igual ou mesmo? Igual ou mesmo. Sedasticidade é variação do acaso. Então, homocedasticidade quer dizer que a variação do acaso é mais ou menos igual para todo mundo. Por que isso? A variação do acaso, por definição, é calculada tratamento a tratamento, concordam? Sim. Então, a rigor, cada tratamento tem a sua variação do acaso. Confere? Uhum. Mas se cada tratamento tiver uma variação do acaso diferente, eu volto para aquele cenário que eu tenho duas incógnitas.
numa equação só. Faz sentido? Sim. Então, não consigo resolver. Eu tenho que admitir que eu tenho uma variação do acaso só para todo mundo. E fez-se o silêncio. Continuando com a chamada para tirar as dúvidas, Ariane. Não vou começar com o André agora, não. Estou acompanhando, professor. Tá acompanhando ou apanhando? Os dois. Eu tô apanhando. Vamos lá. A definição da variação do acaso é a diferença que acontece devido ao acaso, no mesmo conjunto de elementos, concordam? Certo. Sim. Ou seja, pensando num experimento tradicionalzinho, bonitinho, a variação do acaso é a diferença entre os valores de todas as parcelas que recebem um determinado tratamento. Concordam? Certo, professor. Se cada tratamento tivesse uma variação do acaso completamente separada dos demais, como é que eu conseguiria separar o efeito do tratamento do efeito do acaso? Repete a pergunta aí, professor. Pois não, Paulo. A gente calcula a variação do acaso, tratamento é o tratamento, concordam? Pela definição de variação do acaso? Sim, separadamente, né? Tratamento é tratamento. Mas se cada tratamento tivesse uma variação do acaso completamente separada dos demais, como é que eu conseguiria separar variação do acaso da variação do tratamento? Cri, cri, cri. Em caso de dúvida, eu fiz uma pergunta, tá, gente? Eu só não respondi ainda, professor, porque eu não sei a resposta. Eu sei, Paulo. Vamos lá de novo, gente. Variação do acaso é definida tratamento a tratamento. Concordam? Eu tenho dois tratamentos, mão esquerda e mão direita. Variação do acaso, variação entre os dedos. Vamos dizer que os dedos da mão esquerda variassem 50 vezes mais do que os dedos da mão direita. Tá ok até aqui? Eu teria Ok. duas variações do acaso que estariam ligadas com o tratamento mão, não estariam? Sim, professor. Como é que eu separaria o efeito da variação do acaso do efeito da mão? Eu conseguiria separar? Nesse caso, não. Nesse caso, eu não conseguiria. Tá mais claro agora? No caso aí, não tem como separar porque a mão faz parte do tratamento, do conjunto do tratamento. A variação do acaso na mão é tão diferente uma da outra que eu não tenho como separar o que é o acaso da mão do que é a mão, propriamente dita. Sim, entendi. Melhorou agora, Sim. Mariane? Sim, professor. Então, a gente precisa que a variação do acaso das duas mãos seja mais ou menos parecida. Porque aí eu posso admitir que tem uma variação do acaso só para as duas mãos, e não a variação do acaso da mão esquerda e da mão direita separadamente.
Melhorou agora, gente? Melhorou. Então, Sim, professor. o efeito do acaso sendo parecido nos dois, nas duas mãos, aí eu consigo diferenciar o que foi de fato efeito do tratamento. Exatamente. Como eu tenho um efeito do acaso que é igual para todo mundo, eu consigo ver qual é o efeito do tratamento. É como se o acaso não fosse influenciar, né, como se fosse isolando essa variável, de alguma forma, assim. Exatamente isso. A gente está exatamente isolando as duas coisas. Acaso está do lado de cá, o tratamento está do lado de cá. Entendi. Por isso que a gente precisa que eles sejam independentes entre si, tá? Aditivos, tem uma distribuição normal que vai permitir, no conjunto do experimento, considerar que o acaso nem influi nem contribui, e que tem um acaso só, mais ou menos igual para todo mundo. Embora homo seja igual, ele não precisa ser rigorosamente igual. Tá? Tem que ser só não muito diferente. Beleza? Ok, professor. Sim. E o próximo que vai receber a pergunta se está tudo em ordem é Bruno, seguindo a ordem da chamada. A independência. A independência é dos resíduos, ou seja, da variação do acaso. Esse é o ponto mais importante para a análise de variância. Certo? Se não for independente, ferrou. Eu ia usar outra coisa com F, mas me lembrei da gravação. Tá? Mas a independência entre e tratamento é essencial. A análise de variância, em português, a NAVA, em português, a nova, certo? Em português, a NAVA, e em inglês, a nova, é análise da variância, é o desdobramento da variância total do experimento em suas partes. Certo? No caso do modelo mais simples, quais são as partes? Só tem duas. O tratamento e o acaso. Naquele segundo modelo que eu mostrei tem três partes: o tratamento, o bloco e o acaso. E por aí vai. Ok? Se não houver independência, significa que a chance de um erro tipo 1 aumenta muito. Tá? Ou seja, aquilo que você estava chamando de 5% de significância, pode ser 6%, pode ser 7%, pode ser 10%, e você não sabe. Porque a premissa da independência morreu. Tá? Essa falta de independência pode acontecer de duas formas diferentes. Primeiro, um tratamento pode ter uma variação muito maior ou menor do que os demais, por alguma razão. E aí, basicamente, ferrou. Certo? Na minha dissertação de mestrado, lá em 94, isso aconteceu. O cretino aqui, eu acho que eu já falei para vocês, mas o idiota aqui presente, quando fez o experimento dele, incluiu um tratamento sem P algum na solução nutritiva em uma mistura de areia e vermiculita. O que é que aconteceu com as plantas nesse tratamento? Passaram o experimento todo desse tamanho. Porque só estavam circulando o P que tinha nascimento de um lado para o outro. Nascia uma folha nova, transferia o P da folha velha. Nascia uma folha nova, transferia o P da folha velha. E a planta não crescia. Porque não conseguia aumentar a área fotossintética para crescer. Porque não tinha P para crescer. Tá ok até aqui? Sim. Aquele tratamento não tinha variação do acaso, porque todo mundo cresceu. O que podia crescer ficou parado ali. Não tinha mais como crescer. O que é que eu tive que fazer? Não incluir na análise. Eu matei o tratamento.
Eu incluí em uma parte da análise, na regressão, como ponto zero, mas não incluía na análise variância. Não adiantava. A outra forma de ligação entre tratamento e acaso, certo? É quem tem média maior variar mais, que é muito comum. Tá? E aí é fácil corrigir. Basta mudar a escala. Tá ok até aqui? Como assim, professor? Essa parte agora eu me perdi um pouco. Da correção ou do que é? Vamos lá dos dois. É porque quando o senhor falou da escala, principalmente, já minha cabeça já transformou numa interrogação bonita. Certo. Você faz uma transformação na variável. Ok. Aplica uma operação matemática que é uma mudança de escala. Tá? Basicamente, log 10. Uhum. Certo? Então, você achata mais os maiores. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Certo. Aqui, eu tenho um tratamento que está variando menos do que os demais. Nesse caso, provavelmente não chegaria a causar problema. Tá? Mas eu tenho uma variação do acaso diferente entre os tratamentos. Tá? E aqui, não me pergunte porque eu coloquei a variação do acaso caindo com o aumento da média, que normalmente o que acontece é o contrário, mas você vê facilmente com a média no X, o acaso está ligado com a média. Média maior, o acaso, de um modo geral, diminuindo. O comportamento normal seria o contrário. Tá? O acaso aumentando com a média. Tá ok até aqui? Tá. Nesse caso, a única forma de corrigir, se chegasse a ser um problema, era eliminar o tratamento que está causando problema. Então, logicamente, é uma coisa que a gente tenta evitar, mais ou menos como o torcedor do esporte tenta evitar ver notícias esportivas esses dias. Diga, Bruno. Para identificar o tratamento que está causando esse problema, eu posso identificar ele visualmente nesse caso? Sim. Certo? Visualmente é uma primeira medida para você... tem muita análise que a gente começa fazendo visualmente, Bruno. Que a gente vai começando a ter ideia. Ok, isso aqui está com a chance de ser problema. E aí depois a gente faz testes. Se no olhão a coisa está mais ou menos boa, provavelmente vai estar. Então você usa gráficos de diagnóstico e o SAIS fornece esses gráficos que você tem como SAIS para ver. Diga, Paulo. Professor, vou ter que me ausentar um minutinho aqui, tá? Tá ok. Tá ok até aqui, gente? Tranquilo. Ok. Nesse caso aqui, eu tenho a variância aumentando com a média. Ou seja, eu saí da nuvem de pontos para um ponto único, que seria a variância. O que é que a gente pode fazer? Transformar os dados. Uma transformação é uma operação matemática única feita no conjunto geral. Então, não muda a relação entre os valores. Concordam? Certo. Eu falar no meu peso em grama, em quilo ou em tonelada, não muda nada. Eu continuo a pesar 91 quilos. Certo? Uma transformação é basicamente isso. Eu vou mudar a escala porque eu faço a mesma operação em todo mundo. Tá? Só que, com a escolha adequada da transformação, eu posso reduzir alguns problemas. A mais comum para a gente é a log 10. Quando você ouvir falar em logaritmo, pense no log 10, não é no neperiano. Por que isso?
como é que ele funciona? Se você pensar no log 10, de valores entre 0 e 10. Primeiro, vocês estão lembrados do que é log 10? Cri, cri, cri. Estou tentando lembrar da matemática básica, professor. Peraí, log 10. Log de número na base 10. Basicamente, de uma unidade para outra, diminui ou aumenta 10 vezes. Certo, isso é uma coisa. Mas o que é o log 10? 10 elevado ao valor da operação matemática dá o primeiro número. Ou seja, o log 10 de 10 é 1. Porque 10 elevado a 1 igual a 10. O log 10 de 1 é 0. Porque 10 elevado a 0 é 10. É 1. Tá ok? O log 10 de 100 é 2. Porque 10 elevado a 2 igual a 100. O log 10 de 1000 é 3. Porque 10 elevado a 3 é 1000. O 10 tem uma vantagem muito grande que é fácil. 10 elevado a qualquer coisa é 1 mais aquele número de zeros. Tá ok até aqui, gente? Uhum. No caso, é uma potenciação inversa. É uma potenciação inversa. Ou melhor, é o inverso da potência, né? Então, o que acontece? Se você pegar valores na casa de 0 a 10, os logs todos vão ficar na casa de 0 a 1. Concordam? Sim. Então, a variação do acaso que está acontecendo nessa escala de 0 a 10 vai ficar toda de 0 a 1. Correto? Uhum. Se os valores estiverem na casa de 10 a 100, o acaso nessa escala vai variar de 10 a 100. Vai variar nas dezenas. Concordam? Sim. E, portanto, está variando 10 vezes mais do que o acaso que acontecia na escala de 0 a 10. Que acontecia nas unidades. Faz sentido? Tá sim, professor. Mas se eu transformar os valores de 10 a 100 em log, ou seja, log 10 nos valores de 10 a 100, eles agora vão ficar na casa de 1 a 2, não é? É. A variação nesse caso vai diminuir. A variação nessa escala terá números menores do que na escala original. Uhum. E a variação dos números de 0 a 10, agora na escala log 10, que está com uma unidade somente, de 0 a 1, vai ter a mesma unidade de 10 a 100, porque vai ser de 1 a 2. Então, enquanto a variação na escala original era 10 vezes maior para os números de 10 a 100 do que para os números de 0 a 10, agora eles estão no mesmo tamanho. Está fazendo sentido? Tá sim, professor. Certo? É quase bonito demais para ser verdade, né? Certo? Aí começa logo a pensar. E não falar para o professor é fraude. Eu estou roubando. Não é o que estão pensando, né? Sim. Não é não. Por que não é? Você não está fazendo isso para mudar os números. Você está fazendo isso para que os dados possam ser analisados corretamente pela independência entre o acaso e o tratamento. Tá? Ou seja, você não está fazendo isso para reduzir variação do acaso. Não está fazendo isso para favorecer um tratamento, para encontrar o resultado que você queria. Está fazendo isso para a análise ser válida. Entendeu, André, a diferença? Entendi, sim. É o porquê. Eu estou fazendo isso para que a análise seja válida. Porque, senão, aquelas premissas que a gente estava falando ainda agora não são verdadeiras. E se a premissa não é verdadeira, a análise não fica verdadeira. Ok. Tá?
É o porquê está fazendo, muito mais do que o que está fazendo. Essa é a transformação mais comum. Outras transformações, por exemplo, arcosseno, raiz quadrada ou potências, são transformações para modelos que têm uma ligação, porque os dados não são realmente normais. A distribuição normal é uma distribuição de valores contínuos. Tá? Quando você tem dados de contagem, por definição, eles não são contínuos. Ou eu tenho uma folha, ou eu tenho duas folhas. Eu não posso ter uma folha e meia. Ou eu tenho 50 insetos por folha, ou eu tenho 51 insetos por folha. Eu não posso ter 50.454 insetos por folha. Tá? Então, a rigor, não é normal. E aí, às vezes, dependendo do conjunto de dados, talvez seja necessário transformar para ficar com a cara mais perto da normal. Sair de uma distribuição de Poisson para uma distribuição normal, por exemplo. Tá ok? Tranquilo, professor. Não resolveu com a transformação de dados. Aí, ferrou. Tem que partir para a estatística não paramétrica. O que é a estatística não paramétrica? É um outro sistema de análise de dados que não depende daquelas premissas que a gente falou. Não depende da normalidade, não depende da independência completa. É válida? É. Agora, é uma técnica muito menos poderosa. Então, as suas conclusões são mais limitadas. Tem uma série de coisas que a gente faz na paramétrica que a gente não consegue fazer na não paramétrica. Tá? Para muita gente, é o único caminho que tem. Porque os dados não obedecem. Aí não tem o que fazer. Por melhor que sejam suas intenções, o seu planejamento, mas os dados é que vão decidir as coisas. Os dados que você obteve no experimento. Tá? Então, às vezes, você termina tendo que apelar para uma estatística como a não paramétrica. Mas isso é a última alternativa que você deve tentar ir, se seus dados permitem você tentar fazer a paramétrica. Ok? Certo, professor. A distribuição normal do resíduo não costuma ser um ponto crítico. Ou seja, se a normalidade não tiver meio anormal, não tiver 100% normal, não é tão crítico, exceto se for uma curtose positiva. Na curtose positiva, tem mais coisa do lado extremo da equação, mais longe da média, ou do que seria esperado. Então, curtose positiva é um problema e assimetria é um problema. Ou seja, a variação tender para o lado positivo ou negativo, não ficar distribuída de uma forma simétrica. Por que a distribuição normal não é crítica? Porque o primeiro passo da análise variância é o teste F. E ele é forte. Ele puxa ferro valendo, ele é bem robusto. Então, dá para fugir um pouco da normalidade sem consequências maiores, exceto curtose positiva e assimetria. Se for isso aí, você tem que resolver de qualquer jeito. Tá? Como é que a gente sabe se o resíduo está correto? Testes de aderência à normalidade, como Chi quadrado, Kolmogorov, Smirnov ou Shapiro-Wills. Aplica o teste e eles vão te dizer se o acaso está com um comportamento mais ou menos normal. Tá? Professor, Diga lá. qual a diferença desses testes? Premissas matemáticas diferentes. O mais comum da gente ver sendo utilizado na nossa área é o Kolmogorov ou Shapiro-Wills. Sim. O Chi quadrado
Você é agrônomo, né? Sou. Lembra de genética? Lembro. Ervilha verde, vermelha e amarela? Aham. Você usou o Q quadrado para verificar se era uma distribuição aditiva. Sim. Todo curso de genética do Brasil inteiro usa, do mundo inteiro, faz aquela porcaria daquela ervilha verde, ervilha amarela, ou lisa e rugosa. Sim. Por sinal, há fortes suspeitas de que Mendel forjou os dados. Viu? Porque os dados deles são bons demais para ser verdade. Homocedase. A gente falou na independência, transformação da independência. Agora, homocedase. O que normalmente é feito é pressupor homocidade para tratamentos que são compatíveis, que é o que normalmente a gente faz, e com número igual de repetições. Basicamente significa sorteia e cruza os dedos, sem avaliar. Tá? Não é a melhor coisa, não é a melhor política de segurança do mundo você cruzar dedo. O melhor é você testar. E como é que você testa? Bem, o primeiro é o seu. Vai no olho, vai no gráfico e vê se os pontos estão com distribuição com a cara mais ou menos homogênea. Como aquele primeiro gráfico que eu mostrei um tempo atrás. Entre os tratamentos. Tá? Você também pode calcular a variância de cada tratamento e dividir a maior variância pela menor e ver se dá entre 3 ou 4. Se der até 3 ou 4, você pode considerar que são homocedáceos. E você pode fazer um teste de homocedase. Tem vários testes que você pode fazer para isso, dependendo do arranjo de seus dados. Tá ok até aqui? Graficamente, você pode comparar os desvios de cada ponto em relação à média de tratamento. Desvio padronizado. É o caminho mais fácil de você ver. Aí tem aqui falando dos testes. Bartley e Levene são os mais comuns. E aqui eu estou falando de outliers porque falam de homocedase. Esses tratamentos, esses 4 tratamentos, 5 tratamentos, eles têm variações do acaso homogêneas. Tem não, professor. Quem é que está variando mais? O 3. Certo. E por que é que o 3 está variando tanto? É porque ele tem, né, um ponto muito próximo da média dele, né, do 0, nesse caso, e um ponto também muito lá em cima, no 10. Na verdade, ele tem um ponto muito fora do padrão. Uhum. E é justamente esse que ele ficou aqui perto do 0. Os outros 3 têm uma variação do acaso que não é tão diferente, por exemplo, entre eles, do que acontece para o tratamento 1 ou para o tratamento 4. Entendi. Certo? Tá? Não é questão dos valores, é questão da variação entre os valores. Certo? Mas tem um ponto aqui que está uma excrescência. Diga, Paulo. Estou de volta. Certo? Esse ponto aqui está fora do padrão. Tem alguma coisa errada com ele. Esse ponto é o que se chama de outlier, que é fora de faixa. Out fora, lie, deitar. Ele deita fora, ele está fora da faixa de valores em que eu esperaria encontrar pontos desse tratamento com base nos demais pontos do tratamento. Esse ponto aqui ficaria, se tivesse aqui mais ou menos onde está o cursor, estaria perfeitamente razoável. Uhum. Concorda? Sim. Embora tivesse muito superior aos demais, ele estaria razoável para esse tratamento 3. Mas aqui onde ele está, não está fazendo sentido.
O que é que a gente faz aqui? Primeiro, a gente dá uma olhada nesses gráficos agora. Olha, daqui a pouco a gente vai dar essa olhada que eu estou falando, que é eu fazer ao invés de simplesmente olhar a distribuição dos pontos, eu fazer o cálculo do resíduo. Certo? Na distribuição normal, cerca de 2/3 dos pontos vão ficar na faixa de -2 a +2 resíduos padronizados, por essa equação aqui. E o size vai te dar esses pontos já no resíduo padronizado. E aí, o que é que você vai fazer? Primeiro, olhar os dados. Será que eu não copiei errado da planilha, da folha que eu estava trabalhando ao computador? Era para ser 10 e eu coloquei 1. Era para ser 5 e eu coloquei 0,5. A primeira coisa que você faz é vai no original e ver se o que está na planilha, no Excel, bate com o original. Tá? Pode ser que não bata. E aí você vai examinar para ver o que é que aconteceu. Copiei errado? E para isso, é extremamente importante, na hora que você termina de obter os resultados, salvar eles em algum canto muito seguro, de uma forma que você identifique o que é que está fazendo. Para poder ir atrás do original, se tiver dúvidas desse tipo. Ok? Certo. Ok, professor. Tem uma professora de vocês que quase ficou em desespero. Eu não sei se eu já falei isso para vocês ou não. Quando ela cursou o programa, quando ela era aluna, eu tinha, na disciplina de técnicas, eu fazia um experimento. Aliás, foi o único semestre que eu fiz experimento. Aí ela anotou tudo, fez as análises, foi para casa. Quando estava saindo de casa no outro dia, o dono das coisas dela pegou a bolsa dela, incluindo o caderno que tinha todos os valores do experimento. Ela ainda ligou para ele. Olha, eu sou a moça que você roubou hoje. E aí, na hora que ela falou isso, ele desligou o celular dela. Ela ligou para o celular dela. Tá? Talvez vocês conheçam, é uma tal de Caroline Miranda Biondi. Talvez você, André e Lohana, conheçam ela. Eu imaginei que fosse. Tem que ser ela mesmo. Ligar para o ladrão, só ela. E achar que ele ia atender e devolver o caderno. A mulher é tão boa que achou que eu tinha uma chance dele devolver o caderno. Tá? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Salvem os dados, usem um backup, coloquem no Dropbox, coloquem no Google Drive, coloquem em alguma porcaria, coloquem nomes que vocês vão saber do que se trata, certo? Porque depois vocês podem precisar disso. Tá? Mas voltando para a análise aqui, se os valores estiverem muito fora dessa faixa de -2 a 2 resíduos padronizados, tem uma cara de que são outliers. E aí você vai avaliar se aquele valor está correto, se não houve um erro na entrada de dados, e o que é que pode ter acontecido. Mas, em última instância, você pode até chegar ao ponto de eliminar aquele valor. Novamente, você não está eliminando o ponto porque ele está causando variação do acaso alto. Você está eliminando o ponto porque ele está causando heterocedase. Não porque o valor ficou ruim, mas sim porque ele está fugindo das premissas da análise. Ok? Ok. Diga, Lohana. Ô, professor,
No caso, esses outliers vão ser tirados da parcela, né? Isso? Tipo, das repetições. Vão ser perdidos. E quantos eu posso tirar para que não, assim, não vá mexer muito na amostra, assim? A primeira pergunta é quantos você tem. Certo? Se você tem poucos pontos, você não pode eliminar o outlier, porque você já não tem ponto suficiente para começar a conversa. Se você tem 1 milhão de pontos, pode eliminar mais, que não vai fazer falta. Entendi. Não é uma coisa tão clara. Não é uma coisa que eu posso dizer, pode eliminar até tantos, porque vai depender da situação do teu experimento particular. Eu já tive casos em que saí vendo de outlier, e terminei perdendo tratamentos inteiros. E aí eu tive que voltar atrás e colocar ele de volta. Ok? Ok. André? É coisa rápida, professor. Para saber o que significa esse QMR. Quadrado médio do resíduo. Valeu. Seria a variação do acaso. A variação geral do acaso. Ok? Ok. E agora nós temos aquele mesmo gráfico que eu mostrei 2 slides para trás. Esse aqui que estava com os valores dos teores de proteína, agora expresso como resíduos dos teores de proteína. O original, os resíduos simplesmente ponto menos média, e os resíduos padronizados por aquela fórmula que eu mostrei ainda agora. Vejam que tratamento 1, 2, 4 e 5 está tudo mais ou menos igual, em torno de zero. Correto? Sim. Agora, o tratamento 3, tanto no resíduo normal quanto no padronizado, está todo positivo, com um único ponto contrabalançando. Confere? Uhum. Confere. Que está muito fora daquela faixa em que pode acontecer somente devido ao acaso. Então, esse ponto tem alguma coisa que fez uma variação muito maior do que eu esperaria devido ao acaso. Ele atende à definição de outlier. Analisou, viu que está todo certo, você colocou no Excel o que tinha sido obtido, então aconteceu alguma coisa no experimento que fez que esse ponto tivesse um desempenho ruim. O que foi? Um gato mijou no seu experimento na casa de vegetação e intoxicou. Ou alguém passou, um gordinho como eu, passou junto de sua planta e deu um saculejo nela sem querer. Ou derrubaram ele e não falaram nada, colocaram de volta no mesmo canto. Aconteceu alguma coisa que não era esperado, que variou mais do que o acaso normal. O que é que você faz? Mata fora esse ponto. Na hora que você mata esse ponto, esse gráfico vai mudar. Porque vai mudar a variação do acaso geral, vai mudar a fórmula e vai redistribuir. E aí, esses pontos todos ficariam mais próximos daqui da faixa da variação do acaso zerada. Está fazendo sentido para vocês? Tá sim, professor. Tá sim. Então, na hora que eliminar o ponto, diga, Bruno. Eu só concordei, professor. Só concordei que tá fazendo sentido, sim. Na hora que eliminar o ponto, a figura toda muda, né? A distribuição dos outros pontos todas muda. E aí você analisa de novo. E agora, depois que eu tirei esse ponto, tem mais alguém que é um outlier ou fechou a fatura? Tá ok? Aí roda de novo. Como é, Paulo? Aí faz a análise de novo
Eliminando esse ponto? Faz análise de novo, roda de novo e vê o que aconteceu agora. Ah, tá certo. Até os dados obedecerem às premissas. Bruno? Professor, mais uma vez, os outliers, eles são identificados visualmente no gráfico? Nesse caso, eu estou identificando visualmente mais um gráfico específico para isso. Esse gráfico eu estou vendo o resíduo padronizado. Certo. Tá ok, gente? Diga, Lohan. Professor, eu tenho uma dúvida em relação à normalidade dos dados. Uma das minhas parcelas de experimento, elas deram valores assim muito parecidos, sabe, as repetições. E aí, na hora de fazer a normalidade desses dados, eles deram não normais. O que foi que seria o motivo deles ter dado não normais? Porque foram, tipo, 0,05 e outros 0,4, mas a maioria 0,05. Tá difícil eu te dizer assim. Certo? O que é que esses valores que você falou são o quê? De metais. De metais. Sim, De cádmio. eu não tenho base para o que você está falando aí. Certo? Você está falando que deu uma variação muito menor do que deveria dar? Não, as repetições, sabe? Tipo, eu fiz a coleta em um ponto e aí fiz 6 repetições. Aí essas repetições deram valores muito próximos. E aí... Essas 6 repetições são... Vamos lá. Você foi num ponto no campo. Tirou a amostra de solo. Sim. Foi isso? Sim. Ou foram 6 amostras de solo separadas? 6 separadas. 6 repetições. Certo, mas essas 6 repetições são do mesmo canto? Do mesmo canto. Então, vamos dizer, num metro quadrado, você foi lá e tirou 6 pontos. Não. Foram de 10 em 10 metros. Tá, então, por alguma razão, a variação nessa faixa desses 60 metros, desses 50 metros, foi muito menor do que se esperaria. O que é que essa faixa tem que poderia justificar isso? Está entendendo qual é o contexto aqui? Sim, sim. Aconteceu alguma coisa nessa área que levou a uma variação do acaso muito menor do que você esperava encontrar. Sim. Tá? O que é que pode ser? Não faço ideia. Mas aí, no caso, quando é muito próximo assim, ele vai dar não normal os dados? Eu teria que ver sua análise, a gente pode marcar um dia para ver isso aí, para ver o que aconteceu exatamente. Tá? Não sei se é não normalidade ou se é heterocedase. São duas coisas que podem acontecer aí. Certo? A priori, está me parecendo mais com heterocedase. Por quê? Esse ponto, essa faixa de amostragem, está com uma variação muito menor do que as demais. Sim. Certo? Então, como ele está com uma variação muito menor do que as demais, a variação do acaso dele não é igual à variação do acaso do resto. É o que me pareceria pela nossa conversa, mas sem olhar os dados, aí está... O que eu estou falando aqui é chute. Eu acredito que seja isso mesmo, porque dos demais elementos, dos demais metais, ele realmente é o que apresenta uma diferença muito menor, né? Ou seja, para cádmio deu praticamente zero a diferença, para os outros também deu uma diferença menor do que estava acontecendo nos outros pontos. É isso? Não, os demais deram normais, só o cádmio que deu não normal. Certo. Uma coisa para você pensar se pode ser é equipamento.
Se o equipamento não estava dando problema para o cádmio nesse dia, quando você fez por alguma razão. Eu não sei, deve ser o ICP, mas eu não sei nada do ICP. Então, não sei dizer nem se faz sentido. Mas também pode ser um problema de análise, que está levando a essa taxa de variação menor do que esperado. Sim. Então, no caso desse, seria mais interessante fazer só para esse elemento? Não entendi. Porque eu rodei o teste com todos os elementos, né? Só que os valores, eles se distanciam muito para cádmio e os demais elementos. Juro que eu não estou entendendo o que você está falando. Você está falando de análise multivariada, analisando vários elementos ao mesmo tempo? Sim. A estatística? Sim. Certo? A gente está falando aqui de análise de um elemento de cada vez. Certo? Ou seja, fazer análise de cádmio separado da análise de chumbo. E o que você está falando é análise de chumbo e cádmio ao mesmo tempo na análise de dados. Não é isso? Sim. Aí é outra história. Aí é outro conjunto de técnicas completamente diferente. Tá? Que é o sistema de análise multivariada que a gente vai ver. Nosso penúltimo assunto. Entendi. Mas aí eu tenho que ver o que é que você está querendo realmente dos dados. Tudo que a gente faz em estatística é função das perguntas que a gente quer responder a respeito dos dados. Então, a gente precisa conversar qual é a pergunta que você quer responder, para poder entender qual é a análise que deve ser feita para responder aquela pergunta. Entendi. Tá? E a multivariada tem um outro conjunto de regras bem diferente, que vai depender, inclusive, de qual multivariada você está falando. Tá? Porque tem uma família de testes. Uma família grande. É Silva. A família Silva de testes. Entendi, professor. Ok? Ok. Opa. Análise de resíduo, eliminação do outlier, está tranquilo, gente? Sim, professor. Sim, professor. Ok, professor. E aí nós temos o que se chama de efeitos fixos e aleatórios. Certo? O efeito fixo é basicamente o efeito do tratamento, é o efeito que você está realmente interessado. E o efeito aleatório são efeitos que você coloca para retirar do acaso. O efeito daquele bloco que eu falei lá atrás, daquele beta que apareceu lá atrás. É um efeito que não é de seu interesse, você não vai tirar conclusões a respeito desse. Ninguém disse que o bloco 1 foi melhor do que o bloco 2. Você não está interessado na diferença entre o bloco 1 e o 2. Você está entrando com o bloco 1 e 2 para poder ver o que acontece com o conjunto do experimento como um todo, para poder reduzir a variação do acaso. Ok? Em alguns cenários, dá para a gente escolher um tratamento como um efeito aleatório. Mas eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu teria dificuldade de explicar como fazer isso, na verdade. Ok, gente? Ok, professor. Mas efeito fixo e aleatório é isso. E aqui tem a literatura, vamos dar uma pausinha de 15 minutos para recomeçar. Ok? Ok, professor. Professor, faz um favor, só volta esse último slide, por favor, só para eu terminar de copiar uma coisinha. Pois não. Obrigado. Nada. Copiou? Terminando. Terminei. Certo. Eu vou tirar ele e fechar a gravação para deixar as duas gravações separadas.
Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado. Muito de nada.